Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos trazer o Bruno Mazzoni para ele calibrar as expectativas de Dolfute e Indifute. E aí, Brunão, uma ótima semana para nós. Por onde você nos leva? Fala, Léo. Bom dia. Ótima semana para nós, para vocês aí no estúdio e para quem nos acompanha no YouTube. Vamos lá. Estou acompanhando vocês dois comentários. Também acho que o Ibovespa e o próprio dólar devem ficar caranguejando aí até as próximas repercussões, principalmente políticas, né? Uma agenda um pouco mais cheia, né, de expectativa para o curtíssimo prazo. O índice Bovespa, eu coloquei no relatório para a semana que eu não tinha nenhum suporte nessa região de abertura, certo, Léo? Também tem um pouco resistência aqui nesse pivôzinho de baixo para quem gosta de gráfico. Então a única resistência fica no 105, 660, tá? E aí o suporte mais bacana aqui está no 104, 480. Eu não tenho nada aqui. Tá, então eu ficaria comendo pipoca agora, não faria nenhum tipo de trade, nem de compra, nem de venda para o índice. Esperaria um dos extremos aqui, 105, 660 o primeiro e 104, 480 o segundo, Léo. Uma abertura sem sal e sem açúcar para mim aqui, grafista, né? Já o dólar, ele infelizmente abriu aqui acima dos 50,24, então o 50,24 é um ponto bipolar, de cima para baixo suporte, de baixo para cima resistência. E a primeira paradinha para o dólar que está nos 50, 35,5. Tá? Depois a gente volta para a região aqui dos 50, 52, 50, 59,5. Continuo achando que o 50,87 foi topo do mês passado, né, do contrato passado, e agora desse também será. Tá? E o destino para o dólar aqui em algum momento, no curto prazo, é o 49,62,5. Nessa abertura, 50,35,5. A 50,24, Léo. 9 horas 7 minutos. O Brunão vai lá e se refere à abertura do mercado de futuros como uma abertura sem sal nem açúcar. Será que é assim que está pensando o nosso Guilherme Cunha também? Já ele vai falar ao vivo aqui para nós. 9 horas 8 minutos. O Brunão já antecipa. Fala assim, não, sem sal e sem açúcar para o Guilherme Cunha? Jamais. O Corleta, seguinte, ainda em relação à questão do risco fiscal, nós temos a curva de juros praticamente neutra, nós temos um ponto base a mais nos prêmios, temos a moeda americana agora avançando 0,26%, R$ 5,030, e o Indifute passou a cair. Ou seja, a notícia está muito mais no dólar, que incorporou um pouquinho o viés de alta, e no Ibovespa Futuro, que encontrou a direção baixista pela primeira vez com mais fôlego. Nós temos 105.105 pontos. A pergunta que eu endereço para você já tem o aquecimento para o mercado à vista. Pensando na Bolsa Brasileira, que agora está num território negativo, qual que é a tua expectativa para essa terça-feira em relação a segmentos, papéis? Tem alguns setores que você entende podem se destacar em relação a outros? Eu acho que para o dia de hoje o posicionamento do mercado deve ser um pouco mais defensivo, tá? Não vejo o mercado tomando muito risco doméstico antes de um Copom da vida, ou tomando muito risco de commodities antes de um Fed. Então acho que bancos acaba sendo ali por eliminação um setor que pode andar bem nesses primeiros 2 dias da semana. Vamos ver como é que vem a abertura aí de Bradesco e Itaú. Acho que é um setor que pode sim se destacar. Apesar da recomendação do Citi ali no Santander Brasil de baixo, eu acho que é um setor um pouco mais tranquilo para se surfar 2 dias aí, ou 1 dia e meio aí, antes de uma decisão do Copom, que tem o potencial de sim direcionar o mercado para domésticos, para ativos sensíveis a juros ou não. Vai cair a Selic? Quando vai cair? Que tipo de expectativa que vai poder se projetar a partir de amanhã à noite, Léo? 99, Guilherme Cunha, com sal, sem sal, com açúcar, sem açúcar. O que você está achando da abertura do mercado de futuros? Para onde a coisa vai na sua intuição, na tua experiência? E também já calibra um pouco daquilo que a gente pode projetar para o mercado à vista. Bem-vindo, Gui. E aí, Leozinho, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. Nem sei onde eu olho para lá. Aí, garoto. Vocês estão falando tá sem bonito, hein? sal. Obrigado, viu? É isso aí, bicho. Meteu um pullover aqui que eu vou te dizer. Se a bolsa for pra cima hoje... Então, mas esse aqui já remete ao que eu acho, né? Ah, é? Isso, a gente tem que ser malandro. Então, acho que não tem nada sem sal, não, viu? Eu vejo que cada vez mais um pós-feriadão pode trazer uma vol adicional muito forte. E eu vejo que hoje é um anti-Brasil, né? Acaba sendo uma bolsa para baixo, um dólar para cima, adequando um pouco do que nós falaremos no fechamento de ontem, um DXY um pouquinho mais agressivo, uma bolsa que não contempla aí as commodities como positivo na data de hoje, mas nada fora do normal,
indo nos pontinhos do Brunão, é chutar pro gol e correr pro abraço. Reforça pra galera, você tá entendendo que bolsa hoje é baixista, até em função do que foi o fechamento da última sexta-feira. Só pra lembrar quem tá chegando agora, o Ibov na sexta, pessoal, fechou na máxima intradiária aos 104.431 pontos. No dia anterior, quinta, tinha fechado os trabalhos em 102.900. Foi buscar quase 104.500. Aquele rebalanceamento, lembra? A gente ficou enchendo o saco de todo mundo. Pô, vai acontecer, rebalanceamento de índice, puxou muito forte realmente também no período da tarde. Agora começam as adequações, né? Entramos também no mês de maio, que é o Sell No Man and Gone Away, né? Eita, será que a gente vai ter essa zia nesse maio de 2023? Enfim, na data de hoje, eu vejo como natural que tenhamos essa correção, tanto no índice como também uma altinha no dólar, mas respeitando os pontos místicos de Bruno Mazzoni. Olha, Léo, vou ficar quietinho aqui até umas 9h30, só cornetando, pra daí sim, pá! Começar a atirar realmente. Você estuda a montagem de posição a partir das 9h30, por exemplo? Só tradezinho curto. Não dá pra montar posição de nada aí, né? Chegou então lá no 5059 do Brunão, eu dou uma clicadinha. Esse 5035 aí sem não, 5059 eu confio. E lá garantia sou eu. E lá pra baixo do 103 e pouquinho eu também gosto da brincadeira. Então tem que esperar bastante o índice. E o dólar daqui a pouquinho chega lá e a gente começa a dar uma cornetada mais assertiva. São 9h12. Lula aumentou a isenção do imposto de renda para a faixa de R$ 2.640. Isso implica a perda de arrecadação que ele visa compensar, criando a taxação em cima dos investimentos praticados por investidores brasileiros no exterior. Dessa maneira, ele pretende neutralizar e dar sustentação fiscal ao ponto. É o que a cartilha sugere. Vai abrir mão de arrecadação. Como é que você compensa para que o risco fiscal não entre em profundo desequilíbrio? A curva de juros, em digestão a esses fatos, está subindo agora 2 pontos base e meio. Ou seja, praticamente neutra, não é nada. Dá para dizer que o mercado aceitou bem, então, a proposta de Lula? Léo, que nem quando vamos fazer aquelas analogias malucas, né? Você tá em casa. Aí você faz um plano orçamentário com a sua esposa. Sei. Aí você troca o salame lá que a gente colocou aqui Muito caro. Por uma mortadela, mas no mesmo tempo você vai 2 vezes no shopping. Você vai começar a pagar elas por elas, a fatura chega igual, então não mudou em nada, é discurso, gera volatilidade, porque daí vai ter um cara malandro que fala que não faz sentido, o cara X vai falar que faz total sentido porque é numerologia, é técnico, já que tá todo mundo querendo encher o saco de arrecadação, tá aí mais uma movimentação para arrecadar e vida que segue. Ficou elas por elas, não deve ter impacto direto não. E esses 2 basis points também é uma correção técnica depois de tudo ali que a gente chegou no preço-alvo. Tá lá, o verdinho do Brunão indica compra independente do que o Lula faça. 9h13. Eu vou conversar com o Caio Melo, que vai nos levar para os Estados Unidos, vai nos levar, portanto, para o pré-mercado americano e vai servir de gancho para o Bruno Mazzoni fazer o gol. Só antes, Coleta, lembrar você que assim, uma das coisas que mais me intrigavam para hoje era a maneira como a curva de juros poderia refletir, não o risco fiscal, porque em teoria ele está, entre aspas, neutralizado com a isenção subindo no imposto de renda, mas a taxação dos investimentos no exterior, mas muito mais em relação à viabilidade política mesmo, ao quanto que o mercado está entendendo que o Congresso aprova essa medida provisória, porque precisa aprovar. Se você não aprovar, aí a gente tem mais um desequilíbrio fiscal. Me parece que o mercado não é analista político, né? Mas ele também tateia a viabilidade dos projetos numa direção ou na outra. Isso aqui dá para depreender que é uma perspectiva do mercado sobre a viabilidade de aprovação, um pouco da provocação que eu te fiz no começo, quando o mercado de futuros não estava aberto ainda. Só registrar que a moeda americana tocou mínima intradiária, R$ 5,022. E o Ibovespa futuro está no 0 a 0, 105.185 pontos, todos em busca de direção. Fala aí, Coleta. Eu acho que, como eu falei, eu acho que é um evento de impacto de mercado baixo, né? Vai impactar mais realmente o investidor que tem dividendos ou que recebe dividendos lá fora, acima de 6 mil por ano. Esse cara vai pagar mais imposto e ele pode reavaliar esses investimentos ou a forma, enfim, como ele vai conduzir isso. Para a curva de juros, eu acho que é muito pequeno o impacto. Tá? Acho que impacto grande para a curva de juros é dia 10 de maio, aí, a apresentação do relatório do arcabouço fiscal, entender se isso vai andar, como vai andar, se o Congresso vai modular ou não a regra que vai reger os gastos aí. Muito mais do que essas pequenas correções ali que eu achei, como eu falei antes, eu achei positivo esse governo trazer uma solução, ou seja, levar a tabela do imposto de renda e já trazer junto uma correção, ou seja, aqui a gente vai compensar com isso aqui. Eu tenho investimento lá fora, paciência. Esse governo que foi escolhido, ele vai tributar os mais ricos em favor de medidas mais populares. Isso vai acontecer.
Então, assim, eu achei positivo que veio já a solução junto com a medida. Mas o impacto geral é baixo, tanto em relação ao PIB quanto em relação à arrecadação do governo. Por isso você entende que a curva de juros não vai pro vinagre, né? Não acho. Eu acho que o Brasil precifica um risco fiscal que vai muito além dessa história, né? Você tem um risco fiscal gigantesco, de medida de um judiciário que a qualquer momento pode trazer um meteoro fiscal, de uma regra fiscal que sem o Congresso Nacional aprovar uma reoneração de setores aí, ou uma recomposição de impostos, não para em pé. Você tem fatores estruturais de risco fiscal que acabam se sobressaindo aí a esse pequena medida aí que o governo tomou. Muito bem, Coleta, 9h16, conforme prometido, pra gente liberar o Brunão aqui na dinâmica do mercado de futuros, vamos aos Estados Unidos, vamos ao pré-mercado americano e a maneira com a qual o Dow Jones, S&P e Nasdaq Futuros estão comunicando o que esperar pro mercado à vista por lá, abre às 10h30. Caio Melo tem a informação. Promessa é dívida, Léo. Vamos lá então para o pré-mercado americano. Dow Jones Futuros recuando 0,25%, 34.068 pontos. S&P 500 Futuro recuando 0,22%, 4.176 pontos. Já o Nasdaq Futuro próxima estabilidade ali, recuo de 0,08%, 13.295 pontos, Léo. Obrigado, Caio. São 9h17. Para o Brunão falar, só registrar, nós tivemos uma correção divulgada pelo painel Mover Pro. Vamos à informação, também merece urgente para ficar proporcional a um destaque que nós trouxemos mais cedo. A informação é essa aqui. Por falha operacional, o Mover enviou dado antigo sobre balança comercial. Nós trazíamos alguns números mais cedo a respeito da balança comercial e, em função de uma falha operacional, esses números eles não estão condizendo com a realidade, são números antigos. Então tá paga a correção para você desconsiderar a informação de minutos atrás. São 9h17, Bruno Mazzoni encerra o primeiro mergulho dele ao vivo aqui no Expresso da Manhã. Calibrando agora os gráficos da terra do Tio Sam e fazendo aquela emenda com as commodities, que de um lado estão sem referência com o feriado pela China, mas de outro lado indicam até pelo último fechamento algum insight para quem acompanha o segmento. Queremos ouvi-lo, Brunão. Vamos lá, Léo. Vamos começar com o DXY, que é o grande motorista aí dos ativos de risco que nós temos hoje. Tá? Ele continua, pessoal, apesar do intraday aqui, feriado chinês também ajuda um pouco, continua estável, mas tem um intraday comprador, né? Vocês estão vendo aqui o início do mês de maio começa sendo mais comprador. Eu que tenho essa movimentação até os 103,94 sem causar grandes problemas. O DXY vai ser um problema para a gente se ele romper ali os 105. Tá? Ali ele começa a causar grandes problemas, principalmente no petróleo, né? Que eu estou otimista para esse mês aqui de maio. Então o DXY ainda não ganha protagonismo, tá? Apesar de ter um intraday forte. Isso não deve, por exemplo, nosso dólar pode cair hoje de qualquer maneira, tá certo? Mesmo com o DXY subindo, eu não vejo ele tirando ali liquidez de emergentes, tá? A curva de juros americana continua, o yield de 10 anos aqui continua bem estável também, então nada a se comentar aqui. Morno também por fora, lá fora. E aí nós temos os eventos corporativos norte-americanos sendo os principais e o Fed. Então o S&P tá difícil aqui bater no meu 4.223, mas tá muito próximo. Tá? Agora, muita volatilidade é aguardada aqui, pessoal. É topo, na minha opinião, essa região aqui, entre 4.223, 4.237 e 75. Então tem que ficar muito atento. Um dia é uma semana chata, não é uma semana muito interessante. Um mês de abril que estatisticamente é positivo e foi. Agora a gente entra no maio, que tem a segunda quinzena terrível. Não é o mês inteiro de maio ruim, mas ele tende a ter ali alguns pregões de 5 a 10 pregões ali chatos durante o mês. Então, muita vol, por isso que eu tirei todos os meus suportes aqui do meio do caminho. Só estão lá no 3.998 e 4.223, 4.237 como sendo suporte e resistência para vocês no S&P. Um mês difícil para o S&P. Agora, olhando para o petróleo, pessoal, eu vejo essa queda indo para a terceira semana consecutiva aqui como saudável. Tá? Gosto de ver essas caudas aqui sempre nos finais, né, da semana, quinta e sexta-feira, onde saem os reports, aí, os relatórios de estoque norte-americanos. Então, para mim, eu entendo que está havendo acumulação de compra aqui. E essas são as principais regiões de suporte, 76,90, o próprio 77, que está chegando próximo, tocou na semana passada, e o 75,86. Aqui seria ali a melhor região para você namorar a compra na sua Junior Oil. Qual é o alvo? Né? Os 87 novamente, mas principalmente os 88,94
91,43. Sazonalmente, repito que o petróleo tem mês bom em maio, tá? Então estou com expectativa otimista para o petróleo, mesmo ele começando o mês, dando uma largada no mês em queda, tá? Hoje é queda, tá caindo no caso. Já o minério de ferro, pessoal, hoje é um dia que você nem deve olhar muito, né, por causa do feriado chinês, mas o minério de ferro tem essas oscilações aí marcadas para o mês de maio. Então, mínima aqui entre 88,15, 94 dólares, 97,40, 95,50 também, o verde, tá? E a máxima estrondosa, esse cara que se mexe bastante, a volatilidade é grande, vejam o gráfico como está extenso aqui de volatilidade, bem diferente do petróleo. Então a gente tem que aguardar aqui o que eu traria como melhores trades, né? Venda no 113,40, 117,40, compra no 88,15, 94 aqui, 97 dólares. Então a gente está chegando próximo da compra. Então a simetria cada vez melhor aí para o minério em termos de tático, né? De trading para esse mês aqui de maio também. Não. Grande Brunão. Valeu, parceiro. A gente volta a conversar na faixa das 10 aí sim na dinâmica do mercado à vista. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.